São as primeiras horas da manhã. A ansiedade já chegou primeiro e com ela veio o quê? Aquele peso estranho. Nada te dá vontade de levantar. O projeto que antes estava te animando agora parece uma montanha intransponível, muito maior do que ele realmente é. E a mensagem importante que você precisa responder é ficar ali parado. Só tem energia para abrir aquele aplicativo, para digitar alguma coisa, só imaginar isso parece impossível. Se você se reconhece nessa situação, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você não está com preguiça, você não é preguiçoso, você nunca foi, porque o seu cérebro está simplesmente desligando, ele está com a vontade de ir atrás daquilo que te dava prazer desligado, mesmo você sabendo racionalmente que aquilo é importante. Por que isso acontece? Existe um mecanismo neurobiológico específico por trás disso, funcionando agora, nesse exato momento, enquanto você está vendo este vídeo. Eu vou te explicar qual é este mecanismo, e sim, isso envolve a dopamina, e como que você consegue fazer para reverter esse circuito antes que isso vire uma depressão. Então veja até o fim aqui no canal Saúde da Mente. Antes de entrar no mecanismo, uma tarefa rápida para você aplicar agora nos próximos 10 segundos. Você não precisa entender nada de neurociência. Você vai escolher nesse momento exato a menor tarefa possível dentro daquilo que você está evitando. Não a tarefa inteira, apenas o primeiro gesto físico dessa tarefa. Como se fosse desbloquear o celular, digitar a primeira palavra da mensagem, encontrar um objeto que você vai usar, sentar ao invés de deitar na cama. E não precisa ter vontade nenhuma de fazer isso. Faça isso e guarda na sua cabeça. Isso vai te fazer se sentir melhor. Eu vou te ensinar daqui a pouco o passo a passo, o motivo neurobiológico exato por trás disso. Agora presta muita atenção aqui. A pergunta de ouro que quase ninguém faz. Por que quando você consegue terminar uma tarefa difícil, no final dela, às vezes você não sente prazer nenhum? Por que a satisfação que tinha que vir depois de você fazer um esforço, às vezes simplesmente desaparece, deixando no lugar um vazio esquisito? A resposta está nessa molécula específica, que não é destrutiva, mas que é reprogramada pela ansiedade crônica, apagando a sua motivação. Você provavelmente já aprendeu aí que a dopamina é o hormônio do prazer, uma substância da recompensa. Esse modelo está completamente errado. E uma vez que você entende isso, você entende por que isso muda tudo o que vem a seguir. A dopamina não é uma molécula que faz você se sentir bem depois que algo bom acontece. Ela disparou antes, sinalizando se vale a pena ou não você gastar energia para tentar. A dopamina é o sinal da expectativa. É o pulso biológico que diz se vale a pena ou não você fazer esforço, se os seus neurônios valem a pena serem ativados antes de você se mexer. Esse sinal que faz com que você tenha energia para começar a tomar o café da manhã, para começar o projeto de segunda-feira. É ele que te dá forças para tentar de novo depois que você errou. Pensa na dopamina como se fosse um marcador do combustível no painel do seu carro. Ele acende antes mesmo de você dar a partida. Ou seja, o seu veículo não saiu do lugar, mas o painel indica se você tem ou não energia disponível para essa viagem. Sem esse sinal, ele pode parar de funcionar no meio. Você pode girar a chave, mas de fato você não conseguir fazer com que ele ande, ou melhor, você pode até andar, mas ele parar e você ficar a pé no meio do caminho. É exatamente aí que o problema começa. Quando esse sinal de expectativa quebra, existe um circuito de medo que começa a ser ativado, que muitas pessoas nunca ouviram falar, e isso sequestra a sua iniciativa. Antes de continuar, se você quer já o protocolo para poder reverter essa falta de iniciativa, ele está fixado aqui nos comentários, tá? Tá no primeiro comentário fixado, tem um link que você tem esse protocolo completo. Então a dopamina é a molécula da atenção e do esforço. O perigo real faz o cérebro prestar atenção naquilo. Isso é saudável, é necessário, é uma proteção pura. Um ancestral nosso, para fugir de um predador na savana, dependia exclusivamente desse mecanismo rápido para sobreviver. O problema é que no mundo moderno tem muitas pequenas ameaças, e isso vai generalizando. Esse mundo hiperativo faz o cérebro ser bombardeado por ameaças catastróficas o tempo todo, sendo que não tem de fato um perigo gigantesco, mas mini ameaças que podem acontecer. Uma conversa difícil, um e-mail não respondido, uma possibilidade de ser demitido, uma possibilidade de ser rejeitado, e esse estado faz você paralisar. Não é porque tem um excesso de dopamina alertando o seu cérebro de perigo e nenhuma falta, é que o seu sinal de
de recompensa, ele está perdendo a sensibilidade, ele está ficando menos confiável. É como se o seu cérebro gastasse o orçamento inteiro de atenção e de previsão prevendo ameaças. E como consequência, falta energia cerebral para sua mente calcular se algo realmente vale a pena ter o esforço, se vale a pena fazer o esforço de buscar algo que seja simplesmente prazeroso. Você vai perdendo o impulso para agir. Você até sente prazer quando algo bom acontece de surpresa, mas você não tem energia para ir atrás das coisas que você gosta por conta própria. Isso gera evitação, isso gera adiamento, isso faz com que você evite uma tarefa por medo, por cansaço, não importa o motivo, mas quando você evita, o cérebro registra uma memória errada, que a fuga foi a decisão correta, e isso reforça o ciclo tóxico da desmotivação e da própria ansiedade. O quadro clínico vai ficando cada vez mais intenso. A ansiedade começa a disparar quando você evita coisas que te dão prazer. Você vai tendo uma perda da capacidade progressiva de sentir satisfação. E é isso que nós chamamos de anedonia. Mas presta atenção, a anedonia, ela não é ansiedade. Ela abre as portas para sintomas depressivos. Então as pesquisas longitudinais, elas dão a sequência exata de como que acontece isso. Excesso de preocupação, ela prediz que você vai ter anedonia no futuro. E a anedonia, que é a falta de prazer, prediz que você vai ter depressão. E esse ciclo se retroalimenta. Então a ansiedade crônica não tratada é um fator de risco altíssimo para depressão. Não por azar, não por genética, porque ela sequestra o seu sistema de recompensa, ele fica em desuso. Você perde a capacidade de sentir impulso para fazer coisas que de fato dão prazer, porque você coloca todo o seu esforço e a sua atenção para evitar ameaças. A boa notícia, e isso é testado, não é discurso motivacional barato, é que esse sistema é totalmente treinável. A neurociência chama o mecanismo central desse treino de erro de previsão positiva. Ele funciona através de uma matemática de neurônios. Simples. Toda vez que você espera um resultado ruim, ou nem espera nada de especial, e a realidade entrega algo melhor do que você previu, o seu cérebro libera um sinal de recompensa muito mais forte que o normal. Esse pulso fortalece a conexão entre o seu córtex racional, a sua amígdala, recalibra essa rede para que o alarme pare de ficar tocando sem necessidade. Essa é a base, por exemplo, da terapia de exposição atual. E também isso é a base para você reverter a anedonia, recuperar o seu marcador de combustível para que ele mostre que vale a pena você colocar esforço em coisas boas. Então vamos para o passo a passo de como fazer este treino agora e sem sair de casa. Passo número 1, ativação comportamental, que a gente falou no começo do vídeo. Guarda essa regra para sua vida. A motivação vem sempre depois da ação, nunca antes. Não espera vontade de sentir algo, de sentir vontade para começar. Faça uma tarefa mínima que você está evitando. Arrumar uma gaveta bagunçada, fazer uma ligação de 2 minutos, executar uma coisa doméstica de forma mecânica. A ativação, o movimento estruturado, ele vai sensibilizando os receptores de dopamina no circuito do prazer. Por quê? Porque isso vai dando para o seu cérebro a mensagem de que a sua ação causa mudanças no mundo. O número 2, uma tarefa de microexposição ao erro repetitivo. Isso é basicamente a base da ativação comportamental moderna. Como é que você faz? Você pega uma atividade que você sente ansiedade para fazer, pequena, e você, antes de fazer, você vai pegar um papel e vai colocar de 0 a 10 ou de 0 a 100, quantos por cento você acha que aquilo ali vai ser uma catástrofe? Seja bem específico. Quanto que você acha que se você fizer aquela tarefa que te dá ansiedade, a consequência vai ser catastrófica? E aí você faz. E depois você vai repetir de novo a mesma pergunta. Se eu fizer essa tarefa de novo, qual é a minha previsão de que isso vai ser uma catástrofe? Você vai ver que isso vai cair. E isso a gente chama de quebra de previsão. Basicamente é uma surpresa que o seu cérebro tem. Isso é algo altamente gerador de plasticidade e isso é uma das bases do tratamento moderno de exposição para ansiedade, que é o tratamento mais eficaz, aquele tratamento que de fato gera melhoras completas, melhoras que podem ser definitivas, melhoras que podem ser duradouras e que ajudam você a retirar medicações para ansiedade e continuar
Bem, passo 3, saborear uma vitória. Sim, isso faz parte dos treinos de afeto positivo. Você parar 30 a 60 segundos e conscientemente lembrar de um objetivo que você cumpriu e você tentar lembrar e saborear, tentar lembrar da experiência, do quanto que aquilo foi valioso para você. Mesmo que você não tenha sentido prazer na hora, tenta relembrar aquela memória, tenta ver a sensação que aquilo produz em você e saboreia 30 a 60 segundos. Isso vai consolidando no seu cérebro a memória de que você é capaz de gerar coisas positivas na sua vida. Isso faz com que as áreas que percebem que existem prazer no mundo fiquem ativadas. E se elas ficam ativadas, elas vão dar mais vontade de você perseguir este prazer. E passo 4, vincule uma recompensa ao comportamento de aproximação. Logo depois de você enfrentar uma situação que você normalmente ia evitar, dê a si mesmo um reforço positivo concreto, um elogio discreto, alguns minutos de descanso, uma atividade prazerosa, uma coisa simples ou simplesmente um orgulho. Quando você associa algo positivo ao fato de você enfrentar, você tem uma chance muito maior de repetir esse comportamento no futuro e aos poucos a aproximação vai ganhando força e a esquiva, a evitação que alimenta a ansiedade vai perdendo espaço. Esse é o protocolo de 4 passos. Só que quando a sua ativação física estiver muito alta, é importante a gente ter algumas técnicas para diminuir esse estado hiperadrenérgico para que você possa fazer esses passos. Uma delas é uma técnica de respiração ritmada, que é aquela mais estudada. Você puxa o ar durante 5 segundos, sem forçar nada, e você solta o ar durante 5 segundos. Eu sei que isso parece muito simples, que você já ouviu 500 técnicas de respiração, eu sei, mas uma série de estudos tem mostrado que esse tipo de respiração, feito por alguns minutos, tende a ser mais eficaz do que outras modalidades, mas tem outras também que podem ajudar, tem 478, tem respiração quadrada, enfim, uma série delas. Mas essa respiração ritmada, durante alguns minutos, pode te ajudar. E outras coisas que podem ajudar também é você, por exemplo, usar o poder da luz. Isso, exatamente. Todo mundo fala, né, da luz matinal, e a luz matinal, sim, de fato, ela é importante porque ela basicamente faz com que haja a degradação da melatonina e a conversão, né, de uma parte da melatonina em serotonina e também uma produção dopaminérgica. Isso facilita o seu aprendizado, né? Isso faz com que você tenha uma capacidade de reter informações de forma mais fácil. Então isso são 2 estratégias para você colocar em prática se você sentir que seu corpo está muito ativado ou que a sua cabeça está muito aérea no momento em que você for fazer esses 4 exercícios, ok? E o mais importante para você se lembrar, sua mente não está quebrada, ela apenas se adaptou a um ciclo de alarmes falsos. Não espera até segunda-feira, espera até ter as condições perfeitas para começar. Não espera ter vontade de aparecer. Execute a menor tarefa possível, o primeiro passo o mais rápido possível, agora se for possível. Quando você diminui o tempo entre o pensamento, a intenção e a execução, isso tende a fazer com que a coisa tenha um poder maior. E se você quer saber como você pode vencer a ansiedade de forma completa e definitiva, sem o uso de medicações, usando técnicas baseadas em evidência, esse é o próximo vídeo que você tem que assistir. Eu te vejo lá.